Queridos, a paz do Senhor, glorificamos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui nessa pré-aula, adorando o nome de Jesus e aprendendo mais um pouco da sua palavra. Dessa feita nós vamos estar estudando a lição de número 10, que fala sobre o apóstolo Paulo trazendo orientações para um dos seus filhos na fé, o Timóteo. Essa lição desse nosso primeiro trimestre, ela é muito rica, porque estamos aprendendo com as cartas paulinas, aquilo que o apóstolo Paulo ele deixou ensinado como doutrina para a igreja. Especificamente, nesse domingo, nós estaremos estudando um pouquinho sobre a carta do apóstolo Paulo a Timóteo. E essa carta ela tem uma característica bem diferente, pois ela é uma carta pessoal. Ela é endereçada a uma pessoa de forma específica. E Paulo tinha uma grande preocupação em estar trazendo instruções a Timóteo, porque Timóteo era um jovem obreiro que estava aprendendo muitas coisas ainda, e era necessário que ele tivesse uma mentoria espiritual para proceder de forma correta na presença e na casa do Senhor. E dessa feita, a nossa lição ela vai estar trazendo algumas advertências e está trazendo alguns conselhos para Timóteo. Na nossa introdução, o texto diz que Paulo já havia advertido a igreja de Éfeso que após a sua partida apareceriam lobos ferozes no meio dela, que não teriam pena do rebanho. E agora, escrevendo ao jovem pastor daquela igreja, ou seja, Timóteo, a profecia parece começar a se cumprir, pois dentro daquela igreja começaram a surgir homens que abandonaram a fé e deram atenção a espíritos enganadores, hipócritas e mentirosos. Então a preocupação do apóstolo Paulo, ele está orientando Timóteo com relação a estes homens maus que estavam se levantando dentro da igreja e trazendo vários ensinos contraditórios e contrários à palavra de Deus. E dentro desse contexto e na nossa lição, Paulo ele traz 3 conselhos práticos para a vida de Timóteo. E o primeiro conselho que ele traz está no nosso ponto 1 da lição, que ele fala para Timóteo ser um servo do Senhor. Para Timóteo ser um servo do Senhor. Diante da crescente apostasia em seus dias e das doutrinas mentirosas ensinadas pelos falsos mestres, Timóteo é desafiado a se comportar como um bom servo de Cristo Jesus. E eu acho que vale muito a pena, querido professor, nesse momento da lição, você fazer uma distinção entre 3 palavras que são muito importantes e aparecem muito na Bíblia para seus alunos. A primeira é ignorância, a segunda é apostasia e a terceira, heresia. A ignorância é algo que alguém exerce ou pratica sem conhecimento. Seria um pecado contra um conhecimento que a pessoa não tem. É uma pessoa que fala mal do Evangelho sem conhecer o Evangelho. É uma pessoa que deturpa as Escrituras Sagradas sem conhecer as Escrituras Sagradas. São ignorantes. Isso é um ponto, certo? Deste tipo de pecado, o Senhor Jesus ele salva, ele liberta, ele esclarece, ele faz cair as escamas dos olhos. O pecado da ignorância, ele pode ser perdoado quando a pessoa ela é alcançada pela exposição e pela pregação do Evangelho. Mas uma outra palavra que aparece muito na Bíblia é a heresia. O que seria a heresia? A heresia é um ensino contrário às Escrituras. É um ensino que distorce as Escrituras e que mostra aquilo que a Escritura não fala. Isso seria heresia. No caso de Timóteo, aqui especificamente, o apóstolo Paulo ele vai falar da apostasia de algumas pessoas. E o que seria apostasia? Apostasia é um desvio sistemático e intencional da verdadeira fé genuína em Jesus Cristo. Então o que o Paulo está ensinando a Timóteo é que muitos homens à sua época estavam de forma intencional se desviando das verdades do Evangelho, cometendo a apostasia, um abandono intencional da fé. Então eu acredito que vale muito a pena você fazer essa distinção para os seus alunos. É interessante que ainda na nossa lição vai ser dito que na história da igreja, de tempos em tempos, surgem falsos mestres
disseminando seus falsos ensinos com o interesse de conquistar a mente e o coração dos cristãos que estão desapercebidos. Você deve considerar, por exemplo, que hoje, em vários rincões do nosso país, você percebe que existe um tipo de ensinamento, uma teologia tão perniciosa, tão má, que tem influenciado tantas pessoas. É a chamada teologia da prosperidade, ou teologia da confissão positiva. Isso é uma grande heresia. Isso é um grande ensino falso que está sendo propalado por tanta gente, que está sendo propagado por tantas pessoas e que vai exatamente de encontro aos padrões estabelecidos pela palavra de Deus. Você pode se aprofundar um pouco mais nesse assunto da teologia da prosperidade e conversar sobre isso com os seus alunos e pedir a opinião deles acerca desse assunto. Certamente gerará uma discussão saudável muito boa na sua sala de aula. É interessante que, fazendo um contraponto à questão da teologia da prosperidade, a nossa lição ela vai falar sobre o exemplo de vida de Jó, sobre o exemplo de vida de Jesus, Pedro, Tiago, João, Paulo e tantos outros que não preenchiam nenhum dos pré-requisitos, por exemplo, que a teologia da prosperidade prega, que a pessoa não pode adoecer, que a pessoa tem que ser rico, tem que ser um mega empresário, tem que ter muitos bens sobre a face da terra. E todos esses personagens bíblicos, nós vemos que eles viviam uma vida simples, uma vida piedosa, uma vida cheia do Espírito Santo, e todos eles tinham bastante contentamento em Deus com aquilo que Deus permitia que eles estivessem. Então você pode estar trazendo isso para os seus alunos. É interessante que ainda no primeiro ponto fala: não se esqueça da advertência dos apóstolos ao jovem líder. Essa gente pensa que a religião é um meio de enriquecer. Ele ainda fala: os que querem ficar ricos caem em pecado ao serem tentados. E ele ainda fala: pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviam da fé e encheram as suas vidas de sofrimentos. Então, o primeiro conselho que o apóstolo Paulo ele dá a Timóteo é: Timóteo, seja um verdadeiro servo do Senhor. O segundo ponto, baseado na nossa lição, o segundo exercício, ou o segundo conselho que o apóstolo Paulo dá a Timóteo é exatamente exercícios espirituais. Esse é o segundo conselho de Paulo. 1 Timóteo 4,7 ele diz para Timóteo: faça sempre exercícios espirituais, ou pratique a piedade. Certamente o apóstolo Paulo ele tinha na sua mente a visão, a imagem de um esportista que antes de qualquer competição ele tinha que ter uma alimentação saudável, ele tinha que ter uma preparação, ele tinha que fazer exercícios e se capacitar para participar dos jogos, para participar das competições. Ele tinha que estar se exercitando regularmente. E no mundo espiritual, todos nós, do pequeno ao adulto, do jovem ao velho, é incentivado e desafiado a praticar exercícios, mas não exercícios corporais, mas exercícios espirituais. Não que os exercícios corporais eles sejam maus, mas o que o apóstolo Paulo está querendo dizer é que eles pouco contribuem para o seu amadurecimento espiritual. O que lhe traz maturidade espiritual são os exercícios espirituais. É a prática da oração, é a prática da devoção, é a prática da leitura da palavra de Deus, é a prática do jejum, é a prática de poder estar auxiliando algumas pessoas na sua necessidade. Você que é jovem tem uma grande oportunidade de conversar com alguém da Craceadal, da Seadalp ou da Umadalp para fazer uma visita a um enfermo, para ir a um hospital fazer uma visita, levar uma palavra de conforto àquele que está precisando de ajuda. Isso são exercícios espirituais que irão enobrecer a sua alma, que irão fazer com que você ganhe maturidade espiritual. Isso sim contará para a eternidade. Isso sim contará no livro das crônicas de Deus ao nosso respeito. As obras que você fazem aqui, embora elas não sejam para a sua salvação, mas elas contribuirão para a sua coroa de vitória, para a sua coroa lá no céu de glória. Então, o apóstolo Paulo ele está dizendo a Timóteo: Timóteo,
pratique exercícios espirituais. Timóteo era um jovem ainda para a sua época, era um jovem obreiro, mas ele já estava cercado de tantos desafios, porque ele tinha que combater os falsos ensinos, ele tinha que combater os falsos irmãos, ele tinha que combater as dificuldades de heresia que estavam se levantando no seu meio. Ele estava cercado de desafios, mas com a prática do exercício espiritual, com a prática da alimentação, ou dele estar se alimentando com a palavra de Deus, certamente ele venceria qualquer campeonato, ele venceria qualquer competição. Na competição da vida espiritual, você não vai vencer apenas no grito, você não vai vencer apenas indo para a igreja, você não vai vencer apenas estando sentado no banco da igreja. Na competição do mundo espiritual, você só vai vencer se você sistematicamente praticar exercícios espirituais, praticar a piedade na presença de Deus, para poder ganhar força, para poder ganhar musculatura espiritual e ser um servo do Senhor bom e aprovado. E por fim, o terceiro conselho que o apóstolo Paulo ele dá a Timóteo é: não permita que você seja desprezado, ou que sua mocidade seja desprezada. Não permita o desprezo. Como dito anteriormente, apesar da pouca idade, o apóstolo Paulo recomenda a Timóteo a prática de exercícios espirituais, aconselhando a não permitir ser desprezado pelo fato de ser jovens, antes a se comportar como alguém que Deus quer usar para influenciar outros e ser respeitado pelas pessoas, ou seja, sendo um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Afinal de contas, era o seu caráter e não da sua idade que legitimava a sua liderança. Você, querido professor, pode trabalhar de forma mais profunda essa temática com seus jovens, para que eles não permitam serem desprezados apesar da sua pouca idade, mas que eles possam ser um exemplo em tudo, para que eles possam ser um exemplo na maneira de falar, porque não cabe aos cristãos, não é cabível, não é lícito aos cristãos estarem com palavras torpes na boca, estarem com gírias mundanas na sua boca. Eles podem ser o exemplo e não serem desprezados através do seu falar. Eles podem também ser um exemplo e não terem sua mocidade desprezada através do seu agir, através do seu comportamento, através da sua fidelidade a Deus, através da sua vida de comunhão e oração com o Senhor. Eles podem ser o exemplo também através do amor, da fé e da pureza. Eles podem ser um exemplo nisso, rejeitando as propostas do mundo, não se contaminando com os prazeres sexuais, não se contaminando com as coisas dessa vida, mas antes dedicando e consagrando suas vidas a Deus, para que Deus os use como um vaso maravilhoso, como um vaso de barro que retém ou que recebe todas as riquezas espirituais de Cristo dentro de si. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, não permita que pelo fato de você ser novo, você seja desprezado. Antes, seja um exemplo para os fiéis. E esse é o grande desafio da nossa contemporaneidade, que os nossos jovens, eles sejam exemplos para os fiéis. Que os nossos jovens, eles possam refletir a imagem de Cristo através do seu comportamento, através das suas ações, através das suas atitudes, através do seu falar, através do seu vestir e através do seu agir. Fazendo isso, certamente você será tremendamente respeitado, tanto por aqueles que servem ao Senhor, quanto por aqueles que ainda não conhecem ao Senhor. E para finalizar, Paulo estava aconselhando a Timóteo a ensinar com autoridade e com gentileza, evitando as discussões inúteis. Paulo estava ensinando a Timóteo a se comportar como representante de Jesus Cristo em toda a sua vida. E estava também ensinando a Timóteo a agir com amor verdadeiro para com aqueles que não conhecem a sã palavra de Deus. Paulo entregou 3 conselhos práticos a Timóteo, que se nós, enquanto servos do Senhor, e você, enquanto jovem, segui-lo, certamente você será ricamente abençoado na presença de Deus e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Seja um servo do Senhor,
pratique exercícios espirituais e não deixe que ninguém despreze a sua mocidade. Deus abençoe sua vida e próximo domingo, se Deus quiser, estaremos juntos mais uma vez, em nome de Jesus.